Eating me up inside, but we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Hello, galera! Boa noite! Oiê! Nossa musiquinha maravilhosa de live para que sejamos mais felizes. Sejam bem-vindas! Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Oi, Elaine, Isa, Marcinha, Cris por aí, boa noite! Que bom ver vocês aqui! Me ouvindo bem, maravilha. Gente, tô tomando um chá aqui, porque esse frio, não aguento mais esse frio, hein? Tô acostumada mais com frio, não. Maravilha, meus amores. Gente, vocês viram que eu tô empolgada, né? 9 horas da noite, nós estamos no pique aqui, nós estamos no gás. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre como você reconhecer o seu poder interior através do Theta Healing. Então, se você curte esse tema, manda coraçãozinho aqui na live para essa live chegar para mais pessoas, pra gente ajudar mais gente. Então, coraçãozinho aqui, que eu adoro live com coraçãozinho. Quem me acompanha aqui já sabe, tá? E outra coisa que eu quero que vocês contem aqui pra mim, eu acabei de ver aqui o resultado dos meus stories antes de vir pra cá, e a maioria respondeu lá que não sabe reconhecer o seu poder interior. Então eu queria que você que está me assistindo aqui ao vivo colocasse aqui pra mim se você sabe reconhecer o seu poder interior ou não. E quais são os seus desafios para reconhecer o seu poder interior? Por quê? Qual é a sua dificuldade? Aonde que você sente travada com relação a isso? Comenta aqui para mim para eu abordar esse assunto com você junto na live, tá? E por que eu tô trazendo esse tema hoje, né? Eu tava conversando com as meninas lá no grupo VIP de lançamento do curso DNA Básico do Theta Healing, que vai acontecer esse mês, no final de maio. E, inclusive, gente, para entrar no grupo, hoje é o último dia, tá? Então, se você não entrou ainda e quer saber mais sobre o Theta Healing, eu preparei uma oferta especial, preparei bônus exclusivo para essa turma e só quem tiver lá no grupo vai ter acesso a tudo isso. E amanhã eu vou revelar quais são esses bônus, qual é a oferta e o que você tem que fazer para estar comigo na próxima turma, tá? Então, se você não entrou no grupo, é só hoje. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Então, tem um link aqui no meu perfil do Instagram que você pode entrar, tá bom? E aí, eu tava conversando com as meninas hoje à tarde, né, sobre uma questão. E eu vou introduzir esse assunto para você e eu já vou falar que nada é por acaso, né? Eu tinha tido o insight de fazer essa live sobre isso, sobre reconhecer o nosso poder interior. E logo depois veio essa questão pra gente abordar lá no grupo. Foi muito linda essa conexão. Porque uma das meninas compartilhou comigo, né, a questão de que ela muitas vezes
se via um tanto quanto frustrada na vida dela, né? Que muitas coisas aconteciam e ora, tipo, tudo ficava muito maravilhoso e aí do nada tudo, tipo, ficava ruim, ficava triste e ela voltava a sentir aqueles sentimentos de negatividade, né? Sentimentos de baixa densidade. Voltava a se sentir frustrada, voltava a se sentir triste. E ela via que eram coisas que se repetiam na vida dela e eram coisas atreladas, né, a questões que ela tinha vivido no passado. Ela falou, nossa, eu me vejo ainda apegada de certa forma a algumas coisas que aconteceram no passado, né? E aí eu queria te explicar um conceito dentro da técnica Theta Healing que a gente fala que são os 3 R's, tá? Que a Vaiana ensina pra gente. O que são esses 3 R's, né? Esses 3 R's são a rejeição, o ressentimento e o remorso, tá? E eu, se fosse você, pegava papel e caneta aí, porque vai vir bastante informação e vai ter exercício para você hoje também, tá? Mas esses 3 R's, eles são a rejeição, o ressentimento e o remorso. E por que é importante você conhecer esses 3 R's e você já vai entender o que isso tem a ver com o seu poder interior, tá? Esses 3 R's, imagina que você guarda dentro de você algum ressentimento que você viveu, alguma situação que você viveu com alguém lá atrás, seja com os seus pais, seja com um namorado, namorada, com qualquer pessoa, colega de trabalho, enfim. Você teve uma discussão, você teve alguma briga, você teve alguma coisa com alguma dessas pessoas e que te deixou com ressentimento. Ou que você se sentiu rejeitada nessa situação, alguma coisa desse tipo, tá? O que acontece se você não trabalhou essa questão, se você não resolveu essa questão, se você não curou isso dentro de você? Essa energia, ela fica ocupando espaço, tá? Então, por exemplo, suponhamos que você guarde algum ressentimento com a sua mãe, de alguma coisa que sua mãe fez, ou de alguma discussão que você teve, qualquer coisa do tipo, tá? E você guarda esse ressentimento dentro de você. O que acontece? Pode ser que você lide com a sua mãe com birra. Pode ser que você tenha birra por alguma coisa com a sua mãe. E aí você fica agindo com birra, né? Você fica agindo de má vontade com a sua mãe, tá? Tudo por conta desse ressentimento. Por quê? Porque de alguma forma, essa situação que você viveu com a sua mãe lá atrás foi algo que você criou de forma subconsciente, de forma inconsciente. Foi algo que você criou, uma situação que você atraiu para sua vida para você aprender alguma coisa. E esse aprendizado é o que está sustentando essa crença no teu subconsciente. Então é como se você falasse assim, nossa, essa situação me ensina tal coisa, seja, essa situação te ensinou talvez a ser forte, essa situação talvez te ensinou a ser independente, essa situação talvez te ensinou a ser resiliente, essa situação talvez te ensinou a respeitar os seus pais, não importa, né? Essa situação talvez te ensinou o que é a educação na visão dos seus pais, enfim, ela te ensinou alguma coisa. E aí, como você não trabalhou essa questão no seu subconsciente, é como se para o seu subconsciente aquilo fosse a única verdade existente, ou seja, é a única forma de aquela relação acontecer é daquela forma. E aí você fica atraindo essa situação na sua vida hoje para confirmar essa verdade no seu subconsciente. Então, vou dar um exemplo aqui mais claro. Suponhamos que você teve um relacionamento com uma pessoa e nesse relacionamento, vou usar exemplo meu aqui, e nesse relacionamento tinha amor, as duas pessoas se amam demais, né? Isso não é indiscutível, mas a outra pessoa, ela não te responde, ou a outra pessoa fica mais na dela, a outra pessoa decide que não vai viver esse amor, que não quer viver esse amor e que não... E a outra pessoa, sei lá, fala pra você que não tá preparada pra receber esse amor, etc, tá?
O que isso significa? De alguma forma você se sente rejeitado por aquilo, ou por a pessoa não te corresponder como você gostaria, ou por a pessoa não te responder como você gostaria, ou por essa pessoa não te dar amor como você gostaria, e em algum nível você se sente rejeitado. Só que, se você não olhar para esse sentimento de rejeição, que é um dos R's, se você não olhar para esse sentimento de rejeição, o que você vai fazer? Você vai continuar atraindo relacionamentos onde você se sinta rejeitada. Por quê? Porque essa energia da rejeição, ela está ocupando espaço dentro do seu sistema. E ela está te gerando algum aprendizado. E enquanto você não entender de forma consciente qual é o aprendizado e acessar essa crença no seu subconsciente, você vai ficar atraindo relacionamentos no qual você se sinta rejeitada, tá? E o que tudo isso tem a ver com a gente reconhecer o nosso poder interior? Quando você fica alimentando no seu sistema porque você não encontrou ainda a causa, porque você não sabe que isso acontece no seu subconsciente, quando você fica alimentando esses padrões negativos no seu sistema, automaticamente o seu poder interior ele perde força. Por quê? Porque a sua energia está não de algo que te traz realização, que te traz força, que te traz virtude. Entende? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para esse sistema de crenças, a gente tem que trabalhar essas crenças, limpar essa energia estagnada do nosso sistema, essa energia limitante. Isso é cura, tá? Quando a gente fala em cura, cura nada mais é do que eu mexer nessa energia estagnada. Então, quando eu limpo essa energia, quando eu mexo nessa energia estagnada, tiro ela do meu sistema e trago para ela agora esse aprendizado que eu tive com aquela situação, porém, junto desse aprendizado eu trago uma virtude, que é o trabalho de sentimentos que a gente faz no Theta Healing, aí isso te traz potência, isso te traz poder, isso te traz autonomia, isso te traz empoderamento. Por quê? Porque daqui em diante você passou a alimentar o seu sistema energeticamente com essas coisas que te favorecem, tá? Deu para entender até aqui, gente? Só para eu poder avançar aqui, eu quero saber se vocês entenderam essa parte. E aí eu vou avançar agora um pouquinho mais nessa questão do poder interior. Oi, Francisco! Boa noite! Tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo. Eu tô com frio, tá muito frio aqui. Comenta aí pra mim se deu pra entender, pra eu poder avançar aqui. Sim. Marcinha tá craque no Theta Healing já, hein, Marcinha? Imagina quando você tiver as técnicas, hein, Marcinha? Credo, quem segura essa mulher? Gente, eu vou ficar com o sim da Marcinha aqui. Se alguém não entendeu, me avisa, tá? Mas eu vou avançar. Quando a gente fala de poder interior, né? Vou trazer uns exemplos lá da infância agora. O que acontece? O Theta Healing, gente, ele nos traz... O Theta Healing... A Mi ou a Andressa que eu ia entrar, mas vamos lá, Mi, depois você assiste o inicinho aí, não tem problema. A Isa falou assim, beleza, maravilha. O Theta Healing, gente, ele nos traz essa conexão muito profunda com a nossa essência, com quem a gente realmente é. Eu não sei se já aconteceu por aí, mas já teve vezes que me perguntaram, me conta um pouco da Andressa. Quem é a Andressa? Me fala mais da Andressa. E que eu fiquei assim, cri. Eu não sabia falar quem era Andressa. Quando me perguntavam quem era Andressa, eu falava, eu sou engenheira, trabalho numa multinacional, sou gerente de manufatura
e não sei o quê, e começava a falar da minha vida profissional, do que eu fazia. Mas eu não sabia responder quem eu era. Eu não sabia falar quem eu era em essência. Eu não sabia dizer quem era eu. Hoje eu sei dizer quem sou eu, quem é a minha alma, o que minha alma veio aqui fazer. Hoje eu sei qual é a minha essência. E o Theta Healing, ele traz essa reconexão profunda com a nossa essência. E aí, quantas vezes na nossa vida a gente passa a maior parte do tempo olhando para as coisas que a gente tem que melhorar, olhando para aquilo que a gente não é bom, olhando para aquilo que falam pra gente, porque você precisa aprender isso, porque você precisa desenvolver aquilo, porque você precisa fazer tal coisa. É ou não é verdade? Quanto tempo da nossa vida a gente coloca energia nessas coisas que não são as nossas virtudes, os nossos talentos, o nosso poder interior, a nossa máxima potência? E ao invés de colocar energia em resgatar e se reconectar com esse nosso poder interior, a gente fica anos da nossa vida colocando energia em coisas que falam pra gente que a gente tem que colocar e não que a gente sente, entende? Então, quando a gente tem acesso à técnica Theta Healing, quando a gente faz a leitura intuitiva, que é uma das ferramentas pelas quais a gente desloca a consciência para ler o campo energético, seja da gente ou de outra pessoa, a Havaiana ensina a gente a buscar quais são as qualidades que a gente tem, quais são as virtudes que a gente tem, o que a gente tem de bom. Porque cura não significa só você resolver problema, você resolver situações emocionais, você resolver traumas. Cura, lembra que eu falei aqui antes? Cura é a gente mexer numa energia que está estagnada. E quando você acessa a sua essência, o seu interior e acessa o seu poder interior, as suas virtudes e os seus talentos que estavam lá estagnados, e você mexe nisso, e você traz força para isso, e você traz potência para isso, você também está se curando. Só que é uma cura que te traz muito poder, muito empoderamento. E é isso que a gente quer buscar também. E por que às vezes você deixa esse poder interior escondidinho dentro de você? Pode ser por N situações. Às vezes pode ser porque quando você era criança, você tinha um dom artístico e você foi pintar a parede da sua casa e o seu pai e sua mãe reprimiram você e falaram que você não podia pintar a parede de casa. Afinal, se você pintasse a parede de casa, eles iam ter que pintar em cima depois. E aí pode ser que eles te xingaram, pode ser que eles falaram que você não podia fazer aquilo. Ou pode ser que você tinha talento para música. E aí você tava lá tocando algum brinquedinho seu, fazendo música, fazendo barulho, e seu pai e sua mãe chegou e falou: fica quieto que eu tô vendo TV agora. E eu não tô falando que eles fizeram isso por mal. Inclusive porque foi você que escolheu os pais que você teve antes de vir pra cá. Mas eles fizeram isso porque é a forma que eles aprenderam de trazer educação para você. Só que esse simples ato pode ter gerado para você uma opressão dos seus talentos. Você pode ter reprimido os seus talentos por conta disso. Você pode ter reprimido o seu poder interior por conta disso. E aí, quanto mais você demora para olhar para essas questões que te impedem de trazer o teu poder interior à tona, as tuas virtudes à tona, mais você vai empurrando. Como é que é o ditado? Aquele que você vai empurrando o rei com a barriga ou alguma coisa assim. Mas você vai tapando o sol com a peneira e você vai vivendo uma vida no piloto automático, até que chega um dia que você não aguenta mais. Por quê? Por causa de um negócio que pode ter acontecido quando você tinha 4 anos. Entende? Um negócio que pode ter acontecido que você nem lembra, mas que está de alguma forma armazenado no seu subconsciente. Só que imagina se fosse ao contrário.
Imagina se desde pequeno a gente começasse a ter essa consciência, se desde pequeno a gente pudesse expressar a nossa natureza com leveza, a nossa natureza com verdade, se a gente pudesse colocar os nossos talentos em prática todos os dias e ser quem a gente é. Como que seria a nossa vida se a gente fizesse isso? Seria muito melhor, não seria? A gente não seria muito mais feliz e realizado? Pois é, só que se a gente não fez isso até então, se a gente não fez isso até agora, a gente tem páginas em branco daqui pra frente para fazer isso. E a gente pode fazer isso daqui pra frente. A gente pode se conectar com isso daqui pra frente. Isso é uma escolha. Não é normal você viver a sua vida desconectada do seu poder interior. Não é normal você viver uma vida com frustração. Não é normal você ficar atraindo relacionamento que te dá a sensação de rejeição. Não é normal você ficar trabalhando com algo que você não ama. Não é normal você se sentir infeliz. Não é normal você sentir medo e insegurança de fazer suas coisas. Não é normal. Normal é viver a sua essência, é viver a sua verdade, é dar o seu máximo, o seu melhor, é se conectar com quem você é dentro de você. E isso é uma das coisas que o Theta Healing traz muito pra gente, que cada um de nós é único. Você é único, você tem algo único dentro de você. E não importa o que seja, mas é seu. E só você pode expressar isso para o mundo. Ninguém consegue expressar isso para o mundo no seu lugar. Então, o que a gente precisa aqui é, primeiro, simplesmente acreditar que a gente pode sim ter uma vida diferente. Esse é o primeiro passo para gerar qualquer mudança. E se hoje eu tenho um desafio de me reconectar com o meu poder interior, peraí, deixa eu olhar para isso. Isso é uma escolha. Deixa eu olhar para isso e entender por que eu tô com esse desafio, da onde isso vem, o que está acontecendo dentro de mim. E olhar para isso, chegar nessas causas e tirar essa energia estagnada limitante do meu sistema. E trazer à tona toda essa máxima potência. E o que acontece? Quando a gente tem um exercício, eu gosto de trazer sempre, quem já é minha cliente ou quem já está nos meus cursos, enfim, sabe que eu falo muito disso, né? Que eu acredito que a gente tem os exercícios que são inconscientes e os exercícios que são conscientes, tá? Por quê? O exercício que é inconsciente é aquele exercício que é consciente é aquele, nossa, eu sei que eu curei isso, eu sei que eu trabalhei isso e agora eu vou praticar isso de forma consciente. Para quê? Para que isso vá ganhando cada vez mais força dentro de mim. Então, por exemplo, quando você faz um exercício consciente, que eu chamo de linha do tempo, é um exercício onde você vai pegar uma folha assim, e você vai riscar ela no meio, assim. E aí, você vai começar ela desde quando você se lembra por gente. E positivos ou negativos. E toda vez que tiver um marco positivo, você vai escrever um pontinho para cima da metade da folha. E por que ele é um marco positivo? Você vai escrever esse marco positivo. Depois vai ter um para baixo, aí você vai escrever lá um pontinho para baixo da metade da folha e vai botar o marco negativo, o que ele é, o que aconteceu, o que representa. E você vem fazendo esse exercício até o momento presente, até hoje, tá? Até o dia de hoje.
E aí, o que você vai perceber quando você fizer esse exercício? Eu fiz o meu dos 5 anos de idade até hoje, tá? O que você percebe? Você percebe que a linha do tempo da sua vida, ela é igual à batida do seu coração. É um sobe e desce o tempo inteiro. Só que o que isso significa? Significa que depois de cada vale vem um pico. Por quê? Porque a vida é impermanência. Não existe uma vida estável. Não existe estabilidade, linearidade. Se as coisas ficarem extremamente estáveis, o que acontece com o seu coração quando ele para? Você morre. Então não existe estabilidade. A vida é impermanência, ela é sobe e desce. Só que sempre depois de um vale vem um pico. Não existe pico sem vale. Não existe vale sem pico. E quando você se conecta de forma consciente com esse exercício, você percebe que para sair daquele vale e ir para um pico, você colocou virtudes e talentos seus em prática que você talvez não lembre que você tem. Mas que você colocou aquilo em prática naquele momento para transformar aquele vale num pico. Isso é uma habilidade natural sua, é um talento natural seu. E que te mostra o quanto você é resiliente, o quanto você é forte, o quanto você tem capacidade de mudar qualquer coisa na sua vida. O quanto você tem de poder interior e que às vezes você fica escondido. Porque você tem medo do que os outros vão falar, porque você se importa com o julgamento dos outros, porque o que os outros vão pensar, porque você acha que você não é capaz, você acha que você não está pronta, você acha que você não está preparada. Só que quando você se conecta com esse exercício de forma consciente e olha para tudo que você já viveu até aqui, você começa a ver essa luzinha do seu poder interior. E esse é o exercício consciente. E eu te convido para fazer esse exercício, porque você não sabe o poder que esse exercício tem de reconectar você com o seu poder interior. E você vai ver que você é capaz de qualquer coisa, de ressignificar qualquer coisa na sua vida. E se a situação que você está vivendo agora seja uma situação onde você está frustrada com alguma coisa, ou onde você está com medo, ou você busca reconexão com o seu propósito, você busca clareza, você busca se aprofundar no seu autoconhecimento, você busca ver mais sentido na vida e felicidade e realização de forma leve. Se você está buscando essas coisas, se você não está vivendo isso hoje, mas está buscando essas coisas, você pode alcançar. Você só precisa encontrar o que está te limitando de viver isso. E aí vem o exercício inconsciente. O exercício inconsciente, ele passa por vários processos, que é um deles, se reconectar com a sua infância, entender como que era o seu contexto na infância, o que você gostava de fazer quando você era criança, quais as coisas que você gostava de fazer que eram naturais para sua criança. O que a sua criança amava brincar, fazer, expressar. E se conecta com isso. E ali você vai começar a resgatar o seu poder interior. E depois, quais as coisas que talvez você gostava de fazer e que você não faz mais? E por que será que você não faz mais? Será que é porque alguém falou para você que você não podia fazer mais? Será que é porque você simplesmente esqueceu de colocar você como prioridade na sua vida e colocou todos os outros à sua volta? E aí você esqueceu disso? Será que é porque você teve uma discussão com alguém e aquela discussão com alguém gerou isso em você? E aí você começa a se questionar
E qual que é o trabalho subconsciente que a gente faz no Theta Healing? É a gente acessar o plano do Criador e pedir para o Criador nos mostrar quais foram essas situações. O que aconteceu nessas situações? O que a gente viveu nesses momentos? E o que a nossa alma estava querendo aprender? O que a nossa alma estava querendo aprender? E aí a gente ensina, que é o trabalho de sentimentos que a gente aprende agora no DNA básico também, a gente ensina o nosso sistema aquele aprendizado sem a necessidade de criar aquele padrão limitante novamente. E aí a gente se liberta daquilo. E além de a gente libertar o nosso campo energético daquilo, a gente liberta aquela pessoa de ser nosso professor nesse ensinamento. Então, naquele exemplo que eu dei da mãe, por exemplo, da sua relação com a sua mãe, que eu falei de você criar birra com a sua mãe, quando você identifica essa situação, você identifica o aprendizado e você reprograma isso no seu sistema, energeticamente você libera a sua mãe de ser sua professora naquele ensinamento. E, magicamente, a relação com a sua mãe melhora. Magicamente, a sua mãe tem uma mudança de comportamento e alguma coisa evolui na relação de vocês. E isso é na relação com qualquer outra pessoa que você trabalhe essa questão. Por quê? Porque você trabalhou isso dentro de você. E quando você trabalha isso dentro de você, isso se reverbera no seu mundo externo. Isso vem para o seu mundo externo. Por isso que a gente fala que a cura é interior e nunca é exterior. Você cura dentro de você. E isso vai se reverberar no mundo externo. Então, esse trabalho de resgate do nosso poder interior, ele tem a ver tanto com essa parte consciente, quanto com essa parte inconsciente. E quando eu deixo esses padrões e esses pensamentos negativos, esses pensamentos limitantes, seja rejeição, seja remorso, seja raiva, seja qualquer outra coisa, tomar conta do meu sistema, eu me apago. E vou falar por mim, eu fiz um post aqui no meu Instagram esses dias que eu coloquei 7 fotos minhas, de 7 momentos da minha vida. E dá nitidamente pra ver, né? Eu falo lá que uma das mulheres que eu vivi era a mulher apagada. E o que eu tava vivendo naquele momento? Naquele momento eu tava me sentindo muito rejeitada, porque eu tinha terminado um relacionamento com uma pessoa que eu amo demais. E eu tava me sentindo extremamente rejeitada. E aí, quando eu tô me sentindo rejeitada, aí começa aquelas questões, né? Nossa, mas essa pessoa, por que ela não quis ficar comigo? Nossa, mas será que eu sou isso? Mas será que eu sou aquilo? Mas será que eu não sou bonita? Será que eu não sou inteligente? Será que eu não sei fazer tal coisa? E agora ninguém vai querer ficar comigo e eu vou ficar sozinha pra sempre. E aí você começa. Aí entra naquele looping, né? Quem nunca? Quem nunca? Só eu passei por isso aqui? E aí, o que acontece? Eu podia muito bem ficar naquela situação ou eu podia decidir viver diferente. E eu nunca curei um término de relacionamento assim tão forte, tão rápido como esse. E o Theta Healing me ajudou demais a passar por isso. Demais. Por quê? Porque eu sabia de forma consciente, ó, o exercício consciente e inconsciente aí. Eu sabia de forma consciente que aquele término, de certa forma, eu tinha atraído aquela pessoa para minha vida. E eu sabia que, de certa forma, aquele término tinha acontecido para me ensinar alguma coisa. E aí eu fui olhar o que eu tinha que aprender com aquilo. E aí eu vi que eu tinha que aprender, primeiro, amor próprio. Depois eu aprendi que eu tinha que aprender depois do amor próprio, eu aprendi que eu tinha que saber receber amor, que eu não sabia receber amor. E aí, como que eu vou manter uma pessoa comigo se eu não sei receber amor?
Aquela pessoa faz o que para me ensinar que eu não sei receber amor? Aquela pessoa me rejeita. Por quê? Porque eu tô rejeitando receber amor em algum nível. E aquela pessoa é um espelho. Ela vem para me ensinar isso, ela vem para me mostrar isso. E aí eu vou entender dentro do meu sistema, dentro do meu subconsciente, aonde foi que eu criei esse padrão de rejeição e de não receber amor. E aí eu me conecto lá com a minha infância, com o episódio que aconteceu assim assado, ou com alguma crença de ancestralidade, enfim. Cada um encontra isso dentro daquilo que viveu dentro do seu sistema. Entende? E quando eu curo isso, olhem as fotos depois nesse post que eu fiz no Instagram. Quando eu curo isso, quando eu tiro isso do meu sistema, o que acontece? Eu começo a me reconectar mais com a minha essência, eu começo a resgatar o meu poder interior, eu começo a me sentir melhor, eu começo a me sentir mais bonita, eu começo a me sentir mais valorizada, eu começo a me reconectar com os meus talentos, eu começo a colocar isso em prática, eu começo a me amar mais, eu começo a me valorizar mais, as coisas começam a fluir na minha vida, começam a acontecer na minha vida, e aí eu vou ficando cada vez mais feliz e realizada. E é nítido a mudança. E eu escolhi aquelas fotos, foi muito massa quando eu tive o insight de fazer esse post. Eu quero muito que vocês olhem depois, porque traduz exatamente o que eu tô falando pra você. Então, primeira coisa, né? Andressa, beleza, agora, exatamente nesse momento, o que eu faço para me reconectar com o meu poder interior? 1. Faça o exercício da linha do tempo que eu falei. 2. Anota isso. Você já tem poder interior. Você já tem poder interior. Você já tem muitas virtudes e muitos talentos e muita coisa linda dentro de você. Você só precisa acreditar nisso e acessar isso. 3. Permita olhar para suas crenças que limitam você de viver pratique o auto-perdão. Faça um exercício de Ho'oponopono para você mesma, se olhando na frente do espelho. Senta na frente do espelho. Se não dá para sentar, fica de pé. Na frente do espelho, olhando no fundo dos seus olhos, praticando o Ho'oponopono. Para quem estiver lá no grupo, eu vou mandar para vocês a meditação do Ho'oponopono que eu faço. Tá? Para quem estiver no grupo VIP, que o link tá no meu perfil aqui no Instagram, eu vou mandar para vocês. Pratique o auto-perdão por você ter vivido todas essas coisas, por você ter se desconectado do seu poder interior, por você ter se desconectado da sua essência. Perdoe-se. O perdão é uma cura maravilhosa e o perdão ajuda a gente a liberar aqueles 3 R's que eu falei no início da live. E 5, olhe para você toda vez que você acordar, agradeça pela sua vida e se olhe no espelho. Primeira coisa que você vai falar para você é um bom dia, maravilhosa ou maravilhoso, se tiver aqui meninos na live também. Primeira coisa que você vai falar para você. Segundo, fale uma afirmação positiva para você olhando bem no fundo dos seus olhos. E se possível, vou falar para vocês o que eu faço. Bota as mãos na cintura aqui, ó, em pose de Mulher Maravilha e repete uma afirmação positiva para você. E se você puder, fica 2 minutos nessa posição. Eu faço isso ouvindo uma música de poder, ouvindo uma música que me empodera e repetindo aquela frase e olhando para mim bem no fundo dos meus olhos. Por quê? Isso libera serotonina no meu organismo. Isso reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso é uma pesquisa científica da Amy Cuddy, que é da Universidade de Stanford. Então,
você faz alterações biológicas no seu sistema. Só que você vai ter que praticar isso, porque se você ficar de braço cruzado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E esses exercícios que eu te trouxe aqui, vê agora, tá? Não tinha preparado nada disso, mas eu senti de trazer. E são coisas que realmente eu faço. Agora você vai ter que fazer, você vai ter que agir, você vai ter que entrar em movimento. Porque se você não entrar em movimento, as coisas vão ficar exatamente iguais na sua vida. Tá fazendo sentido pra você, gente? Me fala aqui. Deixa eu ver as dúvidas que vocês botaram aqui. A Eli colocou: Andressa, tem alguma regra para iniciar? Tipo, primeiro DNA básico, barra de Axis e vários outros? Tem uma regra ou o que sentir no momento? Eli, você tá falando de vários cursos, né? Várias técnicas. Eu vou te falar dessas várias técnicas e vou te falar do Theta Healing, tá? Eu sempre falo o seguinte: não tem regra, tá? Não tem regra de o que eu faço? Vou fazer barras ou vou fazer teta ou vou fazer, sei lá, terapia multidimensional, etc. Não tem regra. Isso é muito do seu sentir, né? É muito do que você sente e é sensação mesmo, né? Eu sempre falo assim: acendeu a luzinha? Acendeu a luzinha? Deixa essa voz falar com você. Deixa essa voz falar com você. As mensagens do universo, elas estão chegando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que às vezes a gente não percebe. Então, quanto ao tipo de terapia, não tem uma ordem, tá? É aquilo que ressoa com você. Dentro da técnica Theta Healing, amanhã eu vou revelar a oferta lá no meu grupo e eu tô falando que é para você fazer aquilo que você sente, sabe? Porque é isso, é sensação, é intuitivo. Eu não vou ficar te falando aqui que não, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, é sentir, é sentir. Óbvio que você não tá aqui por acaso. Você não tá aqui por acaso. Nada é por acaso, tá? Mas, obviamente que aqui no meu perfil e no meu trabalho eu falo do Theta Healing porque é a técnica que gerou transformação na minha vida. É o que virou toda a minha vida e que tá me trazendo uma leveza, uma alegria, uma conexão com o amor incondicional que eu nunca tinha sentido antes. Uma reconexão com a essência que eu nunca tinha sentido antes, que eu nunca tinha experienciado antes, sabe? E dentro da técnica Theta Healing, o primeiro curso é o DNA básico, tá? Esse é o primeiro curso, é a porta de entrada na técnica. E a partir dele, você já consegue ser praticante ou terapeuta, né? Se você quiser trabalhar com isso, você pode trabalhar com isso também, tá? Mas esse é o único requisito dentro da técnica Theta Healing, né? Esse é o primeiro curso. Respondi, Eli, sua pergunta? Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Ó, eu recebi uma pergunta aqui que é o seguinte: e quando a gente não se lembra ou há um bloqueio? Não se lembra do que, amor? Só se você puder falar pra mim, não se lembra do que? Não se lembra que tem algum bloqueio ou não se lembra do seu poder interior ou não se lembra do que especificamente, só para eu saber. Respondi ele. Ah, beleza, maravilha.
Então, eu vou deduzir a pergunta que eu recebi aqui, né, André? Se quando a gente não se lembra, se há algum bloqueio, né? Quando a gente não se lembra, eu vou ir para essa linha, né? O que acontece? Os bloqueios que a gente tem, que são as crenças limitantes, que são os padrões limitantes, eles estão armazenados no nosso subconsciente. A gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Dentro daquilo que está na sua mente subconsciente, você realmente não lembra. Isso está no seu subconsciente. Só que a sua mente subconsciente, ela é responsável por em torno de 92% das suas ações, tá? Então, tudo que você está fazendo no seu dia a dia está muito pautado pela sua mente subconsciente, pelos pensamentos que tem na sua mente subconsciente. É ela que está comandando as suas ações, a maior parte. Então, a questão é: qual que é o gatilho para eu identificar isso? O gatilho para eu identificar isso é: existe algo na minha vida que não está como eu gostaria? Existe algo na minha vida que está diferente de felicidade, de plenitude, de abundância, de prosperidade, de amor incondicional? Existe algo que está diferente disso? Isso não é normal. E aí eu quero olhar para isso. Aonde que eu olho? Acessando o meu subconsciente para mudar isso que está dentro do meu subconsciente, para que eu possa reprogramar isso, colocar coisa boa ali dentro para viver felicidade, plenitude, abundância, prosperidade e amor incondicional. Esse é o processo. E aí, depois que você reprogramou, ou seja, eu coloquei essa reprogramação no meu sistema, eu coloquei essa coisa boa agora no meu sistema, eu preciso praticar isso. Então, eu estava até explicando isso lá no grupo VIP ontem, que é o seguinte: quando você identifica uma crença, um padrão limitante, é como se você tivesse assim, ó, você identificou esse padrão limitante, imagina que esse é seu campo energético, tá? Você identificou esse padrão limitante. E aí, você tirou aquela crença do seu sistema. Vou fazer um desenho aqui. Você tirou aquela crença do seu sistema. Então, por exemplo, suponhamos que você foi trabalhar a questão de... Vou usar o meu exemplo. Eu identifiquei que eu não sabia receber amor, tá? Aí eu fui lá e limpei essa... Tá aqui, ó, bolinha. Não receber amor. Não sabia receber amor. Beleza. Aí eu limpei isso, né? Limpei isso do meu sistema, identifiquei a causa, identifiquei a crença que estava associada a isso. Beleza. Limpei. Aí eu venho com o download, que é o trabalho de sentimentos, e ensino para o meu sistema agora que eu já sei receber amor na perspectiva mais elevada do Criador. Que eu já sei receber amor, que eu já sei como receber amor sem me sentir rejeitada, que eu já sei de que forma receber amor sem a necessidade de atrair relacionamentos que me tragam rejeição, que eu já recebo amor, que eu já sei viver o meu dia a dia com amor, etc. E vou ensinando tudo isso pro meu sistema. Beleza. Agora, daqui para frente, o universo ele vai começar a me trazer oportunidades para eu praticar essa virtude que eu reconectei com ela. Então, ele vai me trazer situações para que eu pratique o ato de receber amor. Para vocês terem ideia, no mesmo dia que eu fiz essa cura, eu tava lá em Dubai, no mesmo dia que eu fiz essa cura, eu ganhei uma bolsa para fazer um outro curso de Theta Healing na Turquia. E aí dias depois, eu ganhei outra bolsa para fazer um curso de base também lá na Turquia. Olha o poder, olha a rapidez. E o que acontece? Foi o universo me trazendo algo para falar assim: Andressa, aprenda a receber. E aí, se eu não recebesse, se eu falasse assim, não, eu não posso aceitar isso, eu não estaria alimentando esse novo aprendizado, eu não estaria dando força para esse novo aprendizado. E isso não aconteceria.
entende? E aí eu ia voltar a me limitar. Então, ele vem me trazendo várias oportunidades. Aí eu recebo um elogio. Aí a pessoa me faz um elogio. Antes eu tinha que dizer você também. Hoje eu consigo dizer, nossa, recebo, gratidão. Obrigada. Entende? Aí, quando eu cheguei no Brasil de viagem, eu conheci um menino maravilhoso, super carinhoso, me dando carinho o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o que eu tava sentindo falta naquela outra relação? Eu me senti, de certa forma, rejeitada quando a gente terminou. E aí, depois que eu fiz essa cura, o universo me trouxe uma pessoa que me dava carinho, que me dava atenção, que falava das minhas qualidades, que estava ali o tempo inteiro me fazendo eu me sentir acolhida. Só que naquele momento, se eu não tivesse consciência dessa cura que eu tinha tido, eu ia me afastar daquela pessoa, eu ia falar, não posso, imagina, tipo, não, te conheci agora, como assim, sabe? Então, ele vai te trazendo essas situações, essas pessoas, esses personagens para você. Essas situações, esses personagens, essas pessoas para você exercitar esse novo aprendizado que você teve no seu sistema. Então é assim que funciona. Deixa eu ver. Ah, tá. A pergunta é o seguinte: no momento que você falou de se lembrar das experiências da infância, de se reconectar com a infância, o que acontece? Na técnica Theta Healing, porque aí a pergunta é assim, Andressa, quando a gente não se lembra dessas questões da infância, né? Essas memórias que você viveu, elas estão armazenadas nas suas células, elas estão armazenadas no seu subconsciente, elas estão armazenadas no seu sistema, tá? Pode ser que você está evitando acessá-las por medo ou porque você viveu alguma situação traumática. Eu, Andressa, eu tenho blackout da minha infância até os 4 anos de idade. E tudo por conta de algumas situações que aconteceram na minha casa, no relacionamento dos meus pais. E eu tenho esse blackout da minha infância. Só que, quando a gente entra em Theta, por que eu tenho esse blackout? Porque ele me traz muitas memórias e muitos sentimentos que que me assustaram, que me fizeram tristes, que me impactaram demais. Só que quando a gente entra em Theta, quando a gente usa o Theta Healing para olhar para isso, a gente pede para o Criador para que a gente consiga acessar as nossas memórias com segurança, que a gente consiga acessar nossas memórias da maior e mais elevada maneira, com leveza, com tranquilidade, com amorosidade. Então, antes de a gente acessar essas memórias, a gente faz esses downloads no nosso sistema. E aí, depois que a gente fez esses downloads, aí a gente começa a se reconectar com aquela cena de novo. E aí a gente se reconecta com aquele momento da nossa vida de novo, e aí começa a vir as imagens, começa a vir as cenas, começa a vir o que aconteceu. E aí você vai resgatando aquilo dentro de você. E tudo isso, como é guiado pelo Criador, por Deus, tudo isso vem da forma que tem que vir e vem o que precisa vir para você naquele momento, tá? Então, é assim que a gente se lembra. Não é um trabalho consciente. Você não fica controlando a sua mente. Você solta. E isso é prática, isso é exercício. Gente, eu sou engenheira de formação. Quer uma pessoa mais racional do que engenheiro? E eu hoje ensino Theta Healing para as pessoas. Por quê? Porque eu desbloqueei várias crenças com relação à minha capacidade espiritual, com relação à minha capacidade psíquica, com a minha capacidade de conexão com a fonte. E quando eu desbloqueei essas crenças, começou a chegar, começou a vir. E aí, quanto mais eu praticava, mais essa minha capacidade intuitiva ia ficando aguçada. Entende? Até que me permitiu hoje ensinar isso para mais pessoas.
Então, todo mundo tem essa capacidade. Só que às vezes a gente não quer olhar, ou a gente tem medo, ou a gente tem algum bloqueio. Por exemplo, esse tem alguns minutinhos ainda para live, eu vou falar rapidinho dessa história. Esse exemplo que eu falei da infância, o que aconteceu? Nesse lugar que eu moro hoje, a gente tem criança em casa e tudo mais. E aí tem algumas situações que me remetem à situação da minha infância. E o que eu percebi? Um dos motivos pelos quais eu vim morar nessa casa que eu tô morando, que eu que co-criei essa realidade, né? Todos nós co-criamos a nossa realidade o tempo inteiro. Quando eu vim morar nessa casa aqui, de certa forma, uma das coisas que eu vim desenvolver aqui, que eu vim aprender aqui, é essa minha cura da minha criança. Porque algumas situações que a gente está vivendo aqui, eu acesso memórias que estão gravadas nas minhas células do que eu vivi na minha infância. Só que não foram memórias que eu acessei conscientemente, foram coisas que eu senti. Então eu percebi pela minha sensação que aquilo me conectou com alguma sensação da minha infância. E aí o que eu faço? Eu entro em Theta, me conecto com o Criador e olho para isso. E entendo o que é isso, o que eu tô querendo aprender com isso. Por que eu tô recriando algumas coisas agora, nesse momento da minha vida? Qual é o aprendizado que está por trás disso? E aí eu me conecto com isso. Mas entendeu, Mi? Às vezes você conscientemente você realmente não vai lembrar, mas aqui a gente vem para o trabalho subconsciente, que o Theta Healing nos proporciona, fazer essa conexão de forma subconsciente, tá? Então é assim que a gente faz. E é incrível, né? Tem gente aqui, a Marcinha tá aqui, já fez sessão comigo. Não sei se tem mais gente aqui que já fez sessão comigo. Mas é incrível, assim, porque quando a gente faz esses downloads, às vezes acontece, né? A pessoa que tá fazendo a sessão, por exemplo, ela fala, nossa, não tô conseguindo ver nada. Não tá conseguindo, não tá vindo nada. E aí eu faço o download, né? Você me permite trazer para você que é permitido, que é seguro, que é leve você acessar suas memórias para o bem maior, da maior e mais elevada maneira, com segurança, com tranquilidade, com leveza? Beleza, aí a gente faz esse download e aí a gente fala, volta agora para essa cena. E aí começa a vir. Começa a vir, ai, tô vendo isso, tô vendo tal coisa. E aí você começa a trabalhar. Então, esse é o trabalho subconsciente, de acessar o subconsciente, tá? E é uma das coisas que a técnica nos proporciona. Gente, eu vou liberar lá no grupo, quando acabar aqui a live, eu vou mandar a meditação do Ho Oponopono que eu faço, tá? Que eu falei aqui pra vocês. E vou mandar para vocês também mais um presente que eu senti aqui de mandar, que é uma meditação guiada minha de conexão com a tua criança interior, tá? Então, vou mandar também lá no grupo. E amanhã eu vi aqui, eu recebi várias respostas nos formulários de vocês, que vocês me mandaram lá no grupo. Gratidão por quem respondeu a pesquisa. E amanhã vai rolar live exclusiva para quem tá no grupo, tá? Vai rolar live fechada para quem tiver no grupo, onde eu vou responder todas as dúvidas de vocês do formulário. Eu vou falar sobre todas as questões que vocês trouxeram no formulário. Vai ser uma aula fechada no Zoom, não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Então, se você não entrou no grupo ainda, entra, porque minimamente vai ter uma aula sensacional amanhã, tá? Esse é o meu compromisso com vocês. E, ó, pra gente fechar com chave de ouro aqui, aplique esses exercícios para se reconectar com o seu poder interior. A gente merece viver a nossa máxima potência. A gente merece acessar todo esse poder que já está dentro da gente. A gente merece trazer tudo isso para o nosso dia a dia e viver isso. Viver de verdade. Acessando essa capacidade divina, esse poder que está dentro da gente. O que o Theta Healing faz é te lembrar de tudo que você não se lembra. É te lembrar de toda essa potência que está aí dentro e que talvez você não lembra. Ou que por alguma razão você deixou ela murchar um pouquinho.
e a resgatar essa essência dentro de você. Tá bom? Obrigada a vocês, meus amores. Vai fechar aqui a live, eu vou encerrar para deixar salvo aqui para vocês, tá bom? E entra no grupo porque amanhã eu vou revelar bônus e ofertas exclusivas para a próxima turma do DNA Básico do Theta Healing, tá bom? Espero ver você lá. Beijo, obrigada!